o final do jogo de vôlei disputado pelas mulheres ontem e me impressionou quando elas ganharam. Elas fizeram um círculo, deram as mãos e oraram o Pai Nosso. O Pai Nosso nunca foi reza. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram que ele lhes ensinasse a orar, Jesus profere uma oração que ele fazia, uma oração que deveria ser modelo. E os discípulos entenderam isto. Em nenhum momento nas cartas dos apóstolos, depois no livro de Atos, existe algum registro para o fato de que eles recitavam aquela oração, rezavam aquela oração. Jesus até diz, antes de começar, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 13, nós temos a oração, o modelo de oração. Jesus fala aos discípulos que, ao orar, eles não deveriam proferir vãs repetições, que são essas orações decoradas, que as pessoas proferem achando que há poder especial na palavra que é dita, sem atenção e sem expressar o desejo do coração, a alma de quem ora. Mas a oração do Pai Nosso, ela tem que ser relembrada, porque ela tem que ser modelo. Só que ela pode ser aplicada em diversas situações. Nós vimos ela aplicada na situação do nordestino, e o pastor Nabor é pernambucano, o que escreveu, o que compôs o hino que nós cantamos. E ele colocou na linguagem do nordestino, colocando algumas situações que enfrenta o nordestino, alguns dos pedidos principais. Ele, conhecendo o interior de Pernambuco, ele sabe da necessidade de chuva, e por isso é pedido, e nesse sentido ele coloca a oração e devemos orar. Quando as jogadoras e a equipe técnica orou ontem, eles estavam expressando uma gratidão. Quando o técnico foi entrevistado, eu ouvi uma das entrevistas, ele disse que aquilo era feito costumeiramente. Porque este ano, ele falou, foi um ano difícil para a equipe, muitas se machucaram, muitas tiveram problemas. Ele teve que fazer uma opção de uma das jogadoras e foi cortada uma das mais antigas, que causou um certo problema no grupo. Elas vinham de derrotas e eles sentiram ali que tinham que ter algo que os unisse e descobriram que a oração do Pai Nosso os unia. Eles confiavam no mesmo Pai, tinham diferenças, há religiões, grupos diferentes, mas eles tinham isto. E esta oração era um pedido de ajuda a Deus. Eles disseram, oramos para que Deus nos desse forças para que nós honrássemos o nosso país. Elas entraram desacreditadas, mas elas queriam honrar. E nesse sentido, elas pediam, usando os elementos do Pai Nosso. Mas nós vamos recitar esta oração, e eu gostaria que nós lêssemos esta oração, pensando na letra, e fazendo dela a nossa oração também. Vamos dizer? Vocês orem assim, todos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração, quando foi registrada por Lucas, ela não possui esta última declaração. E aí já é uma prova que ela nunca foi uma reza. Nós usamos ela em diferentes versões. Alguns colocam na terceira pessoa, vem o vosso reino, e não importa. O importante é que os elementos desta oração possam ser entendidos e isto esteja presente no nosso falar com Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor em Jesus foi o maior exemplo do que é viver uma vida de comunhão com o Senhor. E a oração é o elemento principal. Nós te louvamos porque tu nos ensinastes tudo, inclusive a como conversar, a como colocar, a como dialogar, a como ter um relacionamento harmônico e pleno contigo.
Ajuda-nos, Pai. E hoje, quando pensamos nos pais, a como pais, orarmos também corretamente pelos nossos filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Orando a Deus pela mensagem, por aquilo que o Senhor gostaria que eu falasse nesta semana, lembrei-me de um artigo que eu recebi e que eu acreditei tinha guardado. Eu guardo muito bem as minhas coisas, a minha esposa sabe disso. E às vezes eu guardo tão bem, mas tão bem, que eu não encontro. Mas ele está bem guardado. Às vezes daqui uns 10, 20 anos será reencontrado aquilo, porque esteve guardado, não sumiu, estava ali, está ali. Mas eu acho que esse é um problema só meu, ninguém mais deve ter, homens principalmente não devem ter esse problema, desculpe meu, é uma falha pessoal, né? Acho que ninguém se identifica comigo nisso, mas eu guardo muito bem e não achei, procurei, mas aquilo me incomodava, eu pedi que me ajudassem aí, o grupo que está trabalhando aí, os seminaristas me ajudassem, procurassem, e procuramos, mas nada me falou ao coração. E eu me lembrava que o texto que eu tinha lido era a oração de um pai, baseado em elementos do Pai Nosso. E eu procurei orações de pais, e vi várias orações, bonitas orações, mas nenhuma usando os elementos do Pai Nosso, e eu sinto que realmente o Espírito de Deus me levou a sentar-me na frente do computador e começar a pensar na oração e procurar entender como é que a oração do Pai Nosso se aplica a mim como pai. E, de certa forma, como é que eu tenho orado pelos meus filhos nesses anos e como eu devo orar. E pensei em compartilhar com os irmãos. E está aqui na capa do boletim. Pai Nosso, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a querer teu céu. Pai Santo, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a buscar tua santidade. Pai soberano, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a fazer tua vontade. Pai supridor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos cada dia a receber teu pão. Pai misericordioso, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a perdoar e humildemente pedir teu perdão. Pai protetor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a evitar o mal e confiar em tua proteção. Pai eterno, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a viverem os valores de teu reino, dependentes de teu poder, refletindo a tua glória. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Pensando, depois de ler isto, e algumas coisas eu fui sendo levado a colocar e pensando no fato de que alguns elementos da oração do Pai Nosso são elementos que nós temos que ter sempre quando oramos e quando falamos com Deus. Alguém já disse que a oração é uma das mais profundas ciências, e ela é tão profunda que ninguém a entende perfeitamente. Muitos se perguntam por que orar se Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. O que adianta eu pedir alguma coisa a Deus se o que tiver que acontecer vai acontecer? Porque Deus é soberano. Eu mudo o coração de Deus. A minha oração interfere. Eu pedir para ter um filho perfeito, se Deus já estabeleceu que o meu filho nascerá com algum problema, alguma deficiência, eu vou mudar o coração de Deus. Algumas pessoas perguntam assim. Por causa disso, algumas pessoas estabeleceram até algum entendimento de um Deus menor. E começaram a pregar por aí que Deus, ele não é assim tão onipotente, onipresente. Porque como a Bíblia diz que a gente ora, e quando orou algumas coisas aconteceram, então Deus até que Ele é poderoso, mas Ele não sabe de tudo. E eu posso ajudar Deus. Então por isso eu oro. Porque ao orar eu dou algumas dicas para Deus.
E realmente, se a gente for pensar um pouco sobre isto, Deus é soberano, e Ele sabe, já estabeleceu, e não adianta eu orar porque eu não vou mudar, e para que orar? Ou Deus não é tão soberano assim, e eu posso ajudar Deus, mas aí eu me preocupo, mas se Ele não é tão soberano assim, será que Ele vai me ajudar? Será que adianta eu pedir se Ele tem limitações? Para que orar? Algumas respostas que eu tenho visto é que, em primeiro lugar, eu oro para entender o querer de Deus e aceitar a vontade de Deus. E concordo com isto. Há muitas coisas que eu não entendo se eu não pedir a Deus e eu tenho que me humilhar. E quando eu oro, eu estou na presença de Deus e a graça de Deus me atinge, fazendo-me aceitar coisas que eu não aceito e me dando paz. O apóstolo Paulo orou 3 vezes por um espinho na carne. Eu entendo como sendo uma dor física, uma doença, me parece, outros colocam, mas era um problema grandioso e terrível para ele. E diz que ele orou, e 3 vezes não foram apenas 3 orações, mas foram 3 momentos e períodos na vida dele, que ele deve ter jejuado, que ele deve ter feito campanhas, que ele deve ter pedido para que pessoas orassem com ele. E ele teve resposta de Deus. Deus falou para ele, o quê? A minha graça te basta. Ele orou, o espinho não saiu, mas ele teve uma revelação da graça e forças para entender a vontade de Deus e ter paz. Realmente, só nisto já vale a pena orar. Mesmo que o que vai acontecer, ao orar, Deus vai me dar entendimento e eu vou conseguir aceitar, entender e compreender tudo o que vai acontecer e viver melhor, mesmo que aquilo não seja exatamente o que eu gostaria que fosse. E para isso é importante orar. Aliás, com o próprio Jesus isso aconteceu. Lá no jardim do Getsêmani, no final do seu ministério terreno, ele volta-se para Deus e pede, passa de mim este cálice. Qual era o cálice? A morte na cruz. Mas que seja feita a tua vontade. E ele volta e os discípulos estão orando e ele volta a orar. Eu creio que Jesus não ficou pouco tempo. Ele deve ter ficado, eu acredito que pelo menos 1 hora ou mais. Alguns até calculam o tempo que ele teria saído da ceia lá pelas 8 horas e ficou até meia-noite. Talvez ficou umas 4 horas ali, alguns acham que foi. E Jesus ora mais. E há um dos evangelistas que diz que Jesus começou a suar e o suor dele era como sangue. Isso é possível acontecer. Quando a pessoa fica muito tensa, algumas pessoas, os vasos sanguíneos dilatam. Já viram aquela pessoa que quando tensa fica vermelha? São os vasos sanguíneos que estão dilatando. Em alguns casos a tensão é tão grande que os vasos podem se romper. Essa região é muito irrigada. E sangue pode descer. E Jesus começou ali, na oração, a derramar seu sangue. Que depois derramou em abundância, quando foi açoitado e mais tarde crucificado. Mas ali ele começa na oração. Imagina a atenção de Jesus. Mas um dos evangelistas disse que, depois dele orar, pelo terceiro período, um anjo veio e o consolou. O pai não tirou o cálice, ele bebeu aquele cálice. Não foi afastado, porque ele também tinha dito, seja feita a tua vontade. Mas ao orar, ele teve forças para aceitar e se dispor a cumprir plenamente a vontade do Pai. Então a oração me prepara a aceitar a vontade de Deus, e nesse sentido é importante orar. E a oração do Pai Nosso diz claramente isto. Essa oração que Jesus ensinou para orarmos ao Pai, na verdade, poderíamos dizer que é a oração do discípulo, não é do Pai Nosso, é para o Pai, mas é nossa para Ele. Mas eu tenho visto alguma coisa que entendi também, que Deus sempre tem bênçãos, sempre tem bênçãos. Só que Deus respeita a minha e a sua vontade. E Ele vai dar a bênção quando eu me permitir receber a bênção. E quando eu disser para Ele, sim, Deus, eu quero esta bênção. E eu tenho que pedir. Por isso que Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, em todas as circunstâncias,
as vossas petições, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, com oração, súplicas, que são orações específicas, e ações de graças. Eu tenho que dizer sim para Deus. Às vezes Ele está querendo me dar aquele carro, mas eu não peço. E fico lutando daqui para cá, de lá para lá, e não consigo, porque eu não pedi a Deus. Deus, eu quero o carro. E às vezes Ele tem. Ele é como um pai. Às vezes sabemos a necessidade dos nossos filhos. E nós vemos eles lá fazendo algumas coisas, e às vezes, orgulhosamente, eles não vêm nos pedir. E o sábio pai, ele não se antecipa, ele espera que o filho venha. Porque ele quer que o filho seja humilde. Que o filho reconheça que depende dele. E por isso, ele espera que o filho venha lhe pedir. E Deus faz assim conosco. Às vezes, não recebemos porque não pedimos. Agora, mas tem coisas que Deus dá, independente de eu pedir sim. Há momentos que você vai precisar e vai receber aquilo, principalmente provação, né? Isso Ele dá sem pedir mesmo. Ele dá. E Ele sabe que muitas vezes precisamos. Mas há bênçãos também que Ele dá, à medida que eu estou me colocando na presença dEle. Mas, na verdade, eu tenho que pedir. Eu quero a cura, eu vou pedir a cura. Deus é obrigado a me dar a cura? Nem sempre. Mas muitas vezes Ele não dá porque eu não peço, eu não insisto, eu não persevero, e eu tenho que pedir. Também uma outra coisa que eu tenho aprendido com a oração é que eu tenho que orar e me dispor a orar, a receber de Deus a sua resposta. E também me dispor a fazer o que Ele quer que eu faça para que a resposta dele venha. E por isto, na oração, eu também, e minha atitude, faz parte da resposta de Deus. Quando você ora ao Senhor e pede a cura, você tem que se dispor a aceitar e muitas vezes ir atrás. Quando você ora a Deus e pede forças para falar do Evangelho, você tem que abrir a boca e começar a falar. Ah, Senhor, eu quero ser um instrumento de salvação nas tuas mãos. Você tem que começar a falar. E Ele vai usar. Você faz parte da resposta também. E por isso você tem que se dispor, ó Senhor, eu quero fazer e quero cooperar contigo naquilo que tem que ser feito. Na oração que eu, como pai, entendo que tenho que continuar fazendo pelos meus filhos, eu sinto que tenho que pedir a Deus e pedir que, em primeiro lugar, Deus me faça um pai, como Ele é o meu pai. Nem sempre nós temos aprendido a ser pais. E quando eu penso em Deus como pai, eu penso num Deus que, acima de tudo, me ama. E esses tempos eu pensei, será que eu tenho amado os meus filhos como Deus me ama? O Pai, que é inspirado na figura do Pai eterno, ama. E amar é algo que eu tenho que aprender com Ele cada vez mais. E eu comecei a pedir a Deus que Ele me desse amor. Eu me peguei muitas vezes querendo que os meus filhos realizassem os meus desejos. E eu percebi que muitas vezes querendo e achando que através daquilo eles teriam sucesso, na verdade eu queria que eles fizessem coisas que eu não fiz e queria me realizar neles. E o meu desejo para com eles não era um desejo de amor, era um desejo egoísta. Porque eu queria que eles realizassem coisas que eu não realizei. Às vezes querendo que eles dissessem e falassem coisas. E agora quando 2 saíram de casa, de vez em quando eu me pego querendo falar para eles o que eles têm que fazer. E já aprendi a pedir perdão para isso. E por isso que de vez em quando eu telefono menos. Porque quanto mais eu telefono, mais eu quero falar o que acho que tem que ser feito. E eu tenho que me calar. Porque agora eles estão lá e eu tenho que pedir que o Pai os oriente. Porque se eu os amo, eu tenho que deixar que eles sejam eles.
estão numa nova unidade familiar e eles têm que crescer junto com suas esposas, com suas famílias. E por vezes, ser interferidor não é ser um pai de amor. Deus nos ama como pai, mas Ele não nos força a nada, por isso Ele quer que nós peçamos. Quantas vezes Deus sabe que eu vou precisar de alguma coisa, mas Ele não dá, porque eu não peço, porque eu não estou querendo dEle, então Ele fica quieto. E às vezes eu, como pai, quis atropelar e ir à frente e tentar ajudar. Que nem o homem que viu uma borboleta que saía do casulo e ficou desesperado quando ele viu a borboleta se balançar. E ele correu, pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. E quando ele viu, só tinham 2 asas e o resto era uma massa informe. A borboleta tinha que se balançar, porque naquele balançar o seu corpo acabaria de se formar. E ele quis ajudar e ele matou a borboleta. E às vezes nós queremos fazer assim com os nossos filhos também. Pai nosso, faça-me um pai que consiga conduzir. Eu entendo que, e tenho aprendido com Deus, que eu tenho que ser canal. Eu não tenho que ser o fim. Eu tenho que ser o meio. Eu conduzo, eu oriento, eu direciono. Mas a decisão tem que ser dos filhos. No Salmo 127, quando fala sobre pais e filhos, a Bíblia compara os filhos a flechas. E quando a Bíblia compara os filhos a flechas, ela está nos comparando ao quê? A arco. Nós somos o arco. Não sei se o marido é a corda, se a mulher é aquela madeira, ou se vice-versa. Mas, na verdade, os pais são o arco. E as flechas são os filhos. Os filhos têm que ser lançados por meio do arco. Nós somos meio. O alvo é o alto. Os flecheiros antigos atiravam as flechas para o alto. E assim nós temos que fazer em relação aos nossos filhos. Por isso eu pedi, Senhor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos. E a primeira versão desta oração eu coloquei ao teu céu. E depois eu entendi, eu não posso levar os meus filhos para o céu. Mas eu posso colocar neles o desejo de ir para o céu. O pai e a mãe não salvam os filhos. Eu não vou conseguir salvar meus filhos. Mas eu tenho que viver uma vida tal e pedir forças a Deus, para que através das minhas ações, atitudes e palavras, eu dê aos meus filhos o desejo de quererem ser salvos, de quererem o céu. E o único caminho para o céu é Jesus. Eu tenho que colocar nos meus filhos o desejo de querer Jesus. Para isso eu tenho que refletir Jesus no relacionamento com os meus filhos. Pai Santo, porque Ele é santo, santo é o seu nome. Que eu consiga conduzir meus filhos a buscar tua santidade. Mas para isso eu tenho que motivá-los sendo santo também. Pai soberano, Ele é rei, Ele é dono do reino. Que eu seja um pai que consiga conduzir meus filhos a fazer a vontade dEle. E para isso eu tenho que mostrar a vontade dEle para os meus filhos. Por isso é importante ler a Bíblia com os filhos. É importante o culto doméstico. É importante trazê-los à escola bíblica dominical, trazê-los à igreja para ouvir a palavra. Porque se eles não ouvem a palavra, eles não conhecem a vontade do Pai eterno. Pai supridor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a cada dia a receber teu pão. Sim, é aquela questão, né? De que melhor é ensinar a pescar do que dar o peixe. E eu tenho que ser assim, conduzir, orientar meus filhos para que eles possam ter profissões e uma vida digna, que consigam a cada dia receber o pão do Pai. Pai misericordioso, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a perdoar. E para isto, eu tenho que ensiná-los a pedir perdão. Muitas vezes pedindo perdão a eles. Conheci um pai que me disse uma vez que nunca pediu perdão a um filho. Eu falei, mas você nunca errou?
Ele disse: errar não. Você nunca errou? Não. Mas e aí eu lembrei, eu conheci aquela pessoa, tinha uma certa intimidade, eu falei: mas eu vi um dia você fazer tal coisa. Ele falou: eu falhei. Pai falha, não erra. Quase que eu falei: burro. Nós temos que ensiná-los a pedir perdão, pedindo perdão a eles também. Nós temos que ensiná-los a pedir perdão, perdoando-os também. Fazendo-os ver que o perdão é algo que vale. Mas perdoar não significa passar a mão. Perdoar significa apontar o erro, mas mostrar que há restauração e correção. Porque é assim que o nosso Pai age conosco. Pai eterno, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a viverem os valores do teu reino. Os valores do reino eterno do Pai eterno. Valores que vão muito além dos valores da terra, dos valores terrenos, dos valores efêmeros, dos valores que as pessoas colocam como mais importante: ter dinheiro, ter fama. Mostrar a eles que é muito mais importante os tesouros celestes do que os tesouros terrestres. Que ao buscar uma profissão, eles não têm que buscar aquilo que vai lhes dar mais vantagem financeira, mas aquilo em que eles poderão cumprir realmente, como falamos esses dias aos adolescentes, a sua vocação. Levá-los a entender que eles têm um papel neste mundo e que este papel é o papel que eles têm que descobrir com o Pai eterno qual é e cumpri-lo. Nos valores do reino, nós temos que levar os nossos filhos a dependerem do poder do eterno Pai e não do nosso poder ou do poder deles. Levá-los a reconhecerem que não são nada em si mesmos, mostrando que nós também não somos. E por isso, aquilo não ter vergonha de mostrar que podemos falhar, mas que há um eterno que não falha, que tem todo o poder. Mostrar que nós somos limitados, mas há alguém que é infinitamente ilimitado. E que eu consiga conduzir meus filhos a refletirem a glória do Pai eterno, e não a minha glória, e não a glória deles nesse mundo. E esta oração, como todas as orações, tem que ser feitas no nome do Filho perfeito, Jesus. Esta oração, é claro que as irmãs entenderam que também tem que ser a oração de uma mãe ao nosso Pai. E aqueles que vão ser pais e vão ser mães também devem entender que essa tem que ser a oração de vocês. Eu não sei quantas vezes, mas eu me lembro que umas 2 vezes, ainda solteiro, porque eu fui ordenado ao ministério solteiro, eu senti fortemente o desejo de pedir a Deus pelos meus filhos, que eu não sabia quem seriam. E eu orei por eles. Eu dou graças a Deus porque Deus tem respondido positivamente às minhas orações em relação aos meus filhos. Quando eu orei sem tê-los. Eu falo a vocês que ainda não são pais, orem pelos filhos que Deus ainda vai dar. E vocês que ainda não se casaram, orem por aquelas que vão ser mães, e vocês que querem ser mães, orem por aqueles que devem ser os pais dos filhos que Deus vai lhes dar. Mas também, alguém diz: mas pastor, eu sou solteiro, eu sou solteira. Todos nós, de alguma forma, somos pais e mães nesse mundo. Sempre temos filhos espirituais. Filhos que, de alguma forma, pessoas que de alguma maneira influenciamos e por quem devemos também interceder, orar. E na vida deles ser também parte da resposta da oração. Eu vou pedir que os pais presentes fiquem em pé agora. Nós vamos pegar o boletim e vamos ler. Os que ouviram essa oração, vocês podem dizer amém para essa oração ou ela não serve para ser a oração sua? Serve? Amém?
Então, os que concordam vão orar essa oração comigo. E agora os pais que são pais, né? Os que querem, tem gente que está querendo ser pai aqui, está falando amém, eu gostei disso, mas ainda vai ser pai, né? Os que são pais, vão orar comigo essa oração. Vamos dizer? Pai nosso, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a querer teu céu. Pai santo, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a buscar tua santidade. Pai soberano, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a fazer tua vontade. Pai supridor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos cada dia a receber teu pão. Pai misericordioso, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a perdoar e humildemente pedir teu perdão. Pai protetor, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a evitar o mal e confiar em tua proteção. Pai eterno, faça-me um pai que consiga conduzir meus filhos a viverem os valores do teu reino, dependentes do teu poder, refletindo a tua glória, em nome de teu Filho Jesus. Amém.